Ford Belina. Quem aqui já ouviu falar no Ford Belina? Quem não ouviu ou não conhecia, vai conhecer agora. E quem já conhece, vai matar saudade de um outro grande clássico brasileiro. Um grande sucesso da Ford americana, né? Com todas aquelas características de um carro americano vendido aqui no Brasil, tá? Claro que não se trata de um carro importado. Me refiro às características americanas porque a Ford é a marca americana, tá? E cada lançamento, né, cada montadora, quando lança um veículo, tem suas características. Vamos dizer assim, que seja um DNA que sempre está relacionado à cultura do país de origem, tá? Pela maneira de realizar as montagens, a tecnologia empregada, principalmente lá na época da Belina, né? Hoje em dia está até muito semelhante nessa questão do DNA automotivo e tal, não está sendo mais como no passado em relação a cada marca ter um traço único que tem a ver com a cultura do país, que originou o designer, tecnologia e tal, não tem mais isso. Está tudo muito compartilhado por uma questão da globalização, valor de peças eletrônicas e tal. Então, muitas coisas mesmo são compartilhadas, já não tem aquela questão única, tá? Mas vamos lá, eu vou ler um artigo do Instituto Retornar, que tem uma seção aqui sobre carros muito boa, vocês podem verificar aí, é bem completão os assuntos, tá? E eu vou ler o artigo aqui para vocês e comentar, tá? Sobre a Belina. Relembre a trajetória da perua mais famosa do Brasil. Em março de 1970 chegava ao Brasil uma das peruas mais conhecidas de todos os tempos, o Ford Belina. O modelo surgido após o lançamento do Corcel buscava trazer mais espaço, tanto no seu interior amplo como no seu porta-malas generoso. O conforto, a economia de combustível e o amplo espaço da perua da Ford transformaram o modelo em um dos preferidos para as famílias da época. Ao longo de sua história, a Belina ganhou diferentes versões, incluindo ampla estilização e inspiração no Maverick, para você ter ideia. Olha que legal. Quer saber mais detalhes sobre este clássico? Então continue a leitura e descubra mais sobre sua história e curiosidades sobre o modelo. A Belina foi um carro fabricado pela Ford e lançado em 1970. Fez parte da família do clássico Corcel, que ficou entre 1970 a 86, tá? Sendo descontinuada exatamente em 1991. O modelo vendeu muito bem durante quase todos os anos da sua história e durante quase 2 décadas foi referência do modelo perua no Brasil. O Ford Belina carregava todas as características da linha Corcel, tendo os mesmos detalhes, mesmo motor, apenas com mudanças em suas dimensões, atribuindo ao veículo o estilo perua. Dito isso, podemos dizer que ela era tão similar ao Corcel que quando foi substituída pelo famoso Del Rey, né, a Belina passou a se chamar de Del Rey Belina. Dessa forma, ela fez parte tanto da família Corcel nos primeiros anos após o seu lançamento, quanto da família Del Rey a partir de 1981. Apesar da mudança de nome, a Belina apresenta poucas diferenças em relação a quando fazia parte da família Corcel. A mudança de nome e encerramento do Corcel fez parte de uma estratégia de reposicionamento de automóveis da Ford e funcionou muito bem, pois a Belina continuou sendo um sucesso de vendas e a perua preferida das famílias brasileiras naquele momento. Vou falar agora sobre as principais versões. Belina 2. O modelo recebeu um toque de atualidade e modernidade. Incorporou as principais mudanças do Corcel 2, com diversas linhas retas e sem design. Possui a versão L mais simples e a versão LDO, que era mais luxuosa. Del Rey Scala. Em 1983 recebeu uma grande evolução, chamada de Del Rey Scala. A versão ouro apresentava detalhes inéditos para a Belina naquele período. O modelo acompanhava travas e vidros elétricos, relógio digital, luzes de leitura e painel moderno, incluindo até mesmo o manômetro de pressão do óleo. O consumidor também podia naquela época escolher se desejava a versão com ou sem o ar-condicionado. Era um dos grandes opcionais que se tinha naquele período, né?
A versão Astro, que foi em 1985. O carro teve uma versão com calotas e revestimento de bancos similares ao do Escort XR3. O modelo também apresentava bagageiro nas cores prata ou dourado. Série especial, que foi de 88. Foram produzidas 1.800 unidades de uma série especial da Belina. Tratava-se de uma versão intermediária entre as versões L e GLX, com alguns diferenciais. Contava com bagageiro no teto com acabamento preto, além de acabamentos pretos no para-choque e relógio digital. Em mais de 2 décadas de produção, a Belina contou com uma série de versões diferentes. Esse carro faz parte da história automobilística do Brasil, fazendo total sentido a grande busca, já que seu tamanho inteiro comportava e abrangia todas as necessidades que uma família teria. Por isso que ele foi uma grande busca, né? Um grande sucesso de vendas lá naquela época. Ainda mais se tratando de uma época onde as famílias eram mais numerosas, tornava qualquer viagem então muito confortável. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de ter experiências a bordo, né? Meu pai já teve Belinas, tá? Tive um padrasto que era louco por uma Belina. Ele tinha condições financeiras assim de comprar o carro que literalmente ele quisesse que existisse à venda no Brasil ou fora do Brasil, mas ele nunca se desfez da Belina dele. E era o carro de uso também. Todo ano ele fazia lanternagem nessa Belina. Era uma coisa linda. Até hoje eu tenho foto dela guardada aí em algum lugar. Se vocês tiverem curiosidade de ver as fotos, eu posso procurar e depois faço um videozinho mostrando ela. Mas enfim, é um carro que realmente tem uma suspensão que é tão confortável quanto a suspensão de muitos carros modernos. Era extremamente bem acertada, incrível. A Ford sempre, todo carro que eu me lembro que já escutei depoimentos, conversei sobre, né, com proprietários, são carros que realmente têm como prioridade demais assim, o conforto, né? Isso é ótimo. E são carros robustos também, né? Sou um super fã da Ford porque eles costumam ter um bom design, serem robustos e confortáveis, né? Eles têm uma primazia assim de oferecer um carro completo. Alguns problemas, que existem em vários veículos, por exemplo, da linha Ford em geral, já bem depois dessa época da Belina aí, estão sempre ligados à questão de arrefecimento e tal, mas isso é muito mais uma questão de clima local, né, de um carro que foi lançado em um país mais frio. Tem a ver também com donos que não têm tanta cautela em seguir exatamente o manual do proprietário, né? Então é o famoso cupim de carro. Então se torna um carro que em alguns aspectos se torna mais vulnerável a ter alguns problemas se tiver esse tipo de dono, né? Ou quando você já é um dono cuidadoso, mas apanha ele usado da mão de alguém que era o cupim de carro. Mas em geral são carros incríveis, né? A Belina é um exemplo disso aí. Muita gente ficou fã da Ford graças a Belina, o Del Rey e o Corcel, por exemplo, lá entre os anos 70 e início dos anos 90, né? Mas vamos continuar aqui a história. Se você viveu ou conhece alguém daquela época, certamente se lembra de como ela mudou a história dos carros de família aqui no Brasil. Agora que você já lembrou dos detalhes da chegada da perua queridinha, vamos às curiosidades que irão te surpreender. Qual é a relação entre Belina e Corcel? A proposta da Ford ao lançar a Belina era justamente trazer todas as características da linha Corcel. Assim, tanto o visual quanto o motor da perua sempre foi bastante similar ao do Corcel. A estratégia foi justamente apostar em um modelo que já era sucesso, mas trazendo alguns novos benefícios, como o conforto para toda a família, que no caso seria maior na Belina do que no Corcel, né? Enquanto o Corcel era visto como um carro para o casal, ou mesmo para os solteiros, a Belina veio para suprir a lacuna de trazer mais espaço e conforto, especialmente para as viagens na estrada em família. E ela foi uma perua, né, um carro que foi pioneiro em muitas coisas aqui no Brasil, tá? A Belina não foi a primeira perua do Brasil, afinal nos anos 50 já havia o DKW VMAG. Quem aqui conhece o DKW VMAG? Escreve aí, comenta a sua experiência, tá?
O modelo, conhecido como Universal na Alemanha, chegou ao Brasil em 1956. Contudo, naquele período, as peruas não eram realmente populares no Brasil. Já com a chegada da Belina, os brasileiros passaram a ter um grande apreço pelas perus. Afinal, o modelo relacionado ao Corcel, que já tinha grande fama por aqui, apresentava uma série de vantagens. Um motor confiável, junto com mais espaço interno, amplo bagageiro, que qualquer brasileiro sabe muito bem como aproveitar, não é mesmo? Espaço para o brasileiro, hein? É essencial. Era um carro requintado e por um valor acessível naquela época, tá? Um dos grandes segredos, né, para o sucesso era o requinte e a estética. O carro era considerado muito bonito naquela época, além de receber novas versões e atualizações constantemente. Até havia versões mais luxuosas, com lindos painéis laterais imitando madeira, funcionalidades tecnológicas, mas no geral, a Belina era um carro equipado e com valor bastante acessível, sendo a versão básica bastante completa até. E passou uma década inteira sem competitividade. Um dos principais fatores para o sucesso é que praticamente não tinha concorrência, tá? Entre 1970 e 83, praticamente não havia outros carros compatíveis com a qualidade da Belina. A Chevrolet Caravan, que era uma das principais alternativas à Belina, era mais luxuosa, mas também era muito mais cara, né? Porque você talvez lembre a Caravan, mas ela era muito mais cara, tá entendendo? A diferença era grande. Já a Volkswagen Variante 2 não poderia fazer frente à Belina por ser considerada ultrapassada. Foi somente em 83, com o lançamento da Paraty, que a Belina passou a ter de fato uma competitividade, né? Um concorrente à altura. Ainda assim, a perua continuou estável no mercado até o final dos anos 80. Até porque, pessoal, um comentário meu, né, particular, a Belina é extremamente mais confortável que qualquer Paraty, desde a primeira versão até a última, né? Teve a polêmica versão aqui 4x4, né, que foi descontinuada, tá? Não deu muito certo, né, segundo as intenções lá, né, que foi em 85 a 87, que teve a versão inusitada 4x4, com tração nas 4 rodas. Parecia incrível para usar o veículo intensamente, incluindo nas estradas de chão, contudo, o sistema da Belina foi alvo de críticas severas e exigia muito reparo. Por esse motivo, a versão foi descontinuada apenas 2 anos já após o lançamento, foi descontinuada. Nesse período de vendas da perua, né, começaram assim a decair, por causa dessa questão da versão 4x4 que não deu certo, até a sua produção ser encerrada em 91. O fracasso desse período se deve principalmente ao sucesso aí na chegada da Paraty. Bem, espero que vocês tenham apreciado o conteúdo, tá? Deixem seus comentários, contribuem, compartilhem o vídeo e deixei o link na descrição de todos os vídeos aqui do canal de um curso que eu pesquisei a fundo, um curso que fosse muito útil para todos nós, um curso que pode salvar com toda certeza, né? Tanto a sua saúde, sua vida, que é o principal, né? Tem um ditado que diz que saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. É um curso de direção defensiva com um piloto profissional bem conhecido. Ele ensina até como economizar, ter uma forma de condução eficiente, segura e econômica ao mesmo tempo. Existem grandes empresas que fornecem cursos especiais, né, para seus motoristas, para ensinar a usarem seus carros, caminhões, ônibus de forma a terem uma eficiência energética, tá? E ele ensina como você, uma pessoa civil, tal, pode usar estas técnicas para economizar no bolso também. Então salva a sua vida e o seu bolso, tá? Mesmo você sendo experiente, se já conhecer essas técnicas de segurança na condução do seu veículo, você vai se beneficiar demais. O valor é extremamente acessível e comprando o curso, você acaba ajudando o canal também a crescer e a motivar-nos a continuar a produzir mais conteúdos com melhores até qualidade de edição, enfim, tá? Conto com sua colaboração e deixem aí seu comentário, seu joinha e até o próximo conteúdo. E também, né, não posso esquecer, deixem sugestões de carros que vocês tenham interesse de ver aqui
eu fazer um vídeo e falar sobre ele, tá? Um abraço e até a próxima.